Muito boa noite, meus queridos irmãos. Estamos de volta mais uma vez, pela graça de Deus. E gostaríamos de agradecer a todos os irmãos, amigos que nos assistem através do nosso canal. E gostaríamos também de convidar para que você se inscrevesse, participasse, compartilhasse, divulgasse aí esse ministério tão grandioso e tão maravilhoso que é a divulgação da palavra de Deus. Talvez você não possa estar aqui, mas ao você se inscrever e compartilhar, você está fazendo parte da divulgação da palavra de Deus. E eu lhe agradeço de todo o coração, independente da igreja que você faça parte, compartilhe e distribua para aqueles conhecidos seus. Você está fazendo parte de um grande ministério e no dia final você receberá uma grande recompensa. Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias para um outro texto bem conhecido, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, e a partir do verso de número 19. Creio que você já sabe de cor o texto em que eu vou estar lendo agora. Mas, para a veracidade da palavra de Deus, vamos usar o texto de uma forma bem clara. Ora, havia um homem rico e vestia-se de linho de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, quer dizer, à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morre também o rico, que foi sepultado. Que contrastes! E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se dentre os mortos for ter com ele, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que história extraordinária. Que história comovente, irmãos. Quando olhamos para esta história, nós percebemos que é uma triste história. É uma história terrível, mas uma história verdadeira. Ela é uma história horrível porque fala de um homem que teve tanto sofrimento nesta vida. E o outro que teve tanto sofrimento na outra vida. Ela é horrível porque fala de um homem que acabou no inferno. Sabemos que essa história é verdadeira porque foi o próprio Jesus Cristo quem a contou. E ele não mente.
Essa história é horrível. Ela é resumida em 2 palavras. Tarde demais. Esse é o tema de nossa meditação hoje. Tarde demais. A única diferença entre esses 2 homens são apenas 2. Tarde demais. O homem rico no inferno fez tudo o que o homem pobre fez aqui na terra. Mas ele fez simplesmente tarde demais. Se não, vejamos. Primeiro verso 22 e verso 23. Ele despertou para a realidade da eternidade tarde demais. Pois que ele morre, enquanto vivo, ele nunca se preocupou com a eternidade. Pois que ele morre, que ele abre os olhos, ele está dentro das chamas. Aí ele acorda. Ele desperta para a realidade tarde demais. Ele teve que morrer para comprovar essa realidade. Só que foi tarde demais. A morte é um compromisso certo. A morte é real. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado a morrer. Você pode correr para onde correr, buscar os recursos que tiver, mas você vai morrer. A morte é como um predador espiando a sua presa. Ela olha para a sua janela, apenas esperando a oportunidade para arrebatar a sua alma. Eu não sei o dia, você não sabe o dia. Especialistas dizem que 3 pessoas morrem a cada segundo. Se esse fato é verdade, 180 pessoas morrem a cada minuto. 10.800 pessoas morrem a cada hora. 259.200 pessoas morrem todos os dias. E 94.600.000 pessoas morrem a cada ano. São números assustadores. Dos 6 bilhões de pessoas na Terra hoje, os especialistas também dizem que 2/3 deles ainda não ouviram falar do Evangelho. Se estes números são verdadeiros, isso quer dizer que 63.103.000 pessoas morrem todos os anos sem nunca ter ouvido falar o Evangelho. Portanto, muitas pessoas morrem sem ouvir que o céu é real, que o inferno é real. Mas quem sabe hoje você tem o privilégio de ouvir. Quem sabe Deus está usando este trabalho, esta mensagem, para que você tenha o privilégio de ouvir. Uma outra verdade é que a morte não acaba com tudo, como muitos estão pregando por aí. Muito pelo contrário, a morte é o começo de uma outra vida, ou boa ou ruim. E isso deve encorajar aqueles que estão em Cristo, que a morte é o começo de uma nova vida com Cristo. Mas também isso deve soar como um alerta para aqueles que vivem sem Cristo, porque a morte para estes é terrível. Isso soa como um alerta para você não deixar para despertar tarde demais. Então, o primeiro erro desse homem, ele despertou para a eternidade tarde demais. O segundo erro deste homem, ele levantou os olhos tarde demais. Verso 23 diz que ele, do Hades, do inferno, ele ergue os olhos. E ele vê Abraão e Lázaro, aquele homem que aqui na terra, chagado e pobre, mendigo, desprezado. Ele vê ele desfrutando das delícias eternas. Só que ele ergue os olhos tarde demais. Ele estava muito ocupado para esta vida, para olhar para cima. Pare um pouco. Não deixe a vida sugar a sua atenção de Deus. Ele estava muito envolvido com as coisas terrenas para olhar para os céus.
Ele estava muito absolvido com o aqui e com o agora para pensar no pós-morte. Talvez a sua vida seja uma correria tremenda e você não pensa que você está tão perto da morte e não está preparado. O homem de hoje respira o oxigênio de Deus, come a comida de Deus, bebe a água de Deus, veste a roupa de Deus, desfruta das belezas de Deus e nunca olha para Deus, nunca se dobra diante a face de Deus em agradecimento. Há dias atrás eu vi uma coisa interessante. Um senhor lá na Itália, ele passou uns dias na UTI com esse vírus, Covid-19, e ele precisou de ficar com um respirador. Eu não sei qual é o sistema de saúde de lá, mas quando ele recebe alta do hospital, o hospital trouxe a conta, 500 euros para ele pagar pelo uso do respirador. E ele cai em prantos. E perguntaram, por que o senhor está chorando tanto, se está recuperado e vai voltar para a sua casa? Ele disse, eu estou chorando, porque eu tenho 82 anos de idade e eu nunca paguei para respirar o oxigênio de Deus. E agora, esses dias, eu estou precisando de uma respiração mecânica e tenho que pagar. Não é o valor, é os anos que eu respirei o oxigênio de Deus e nunca reconheci quanto Deus é maravilhoso. É isso que me leva a chorar, não é o valor. Quantos anos você está respirando o oxigênio de Deus e não para olhar para esse Deus? Nós devemos lembrar que o primeiro passo para a gente se tornar um réprobo é ser ingrato com relação às coisas de Deus. Por isso devemos lembrar diariamente de levantar os nossos olhos para os céus, agradecendo a tudo o que Deus tem feito por nós e para nós. Não deixe para levantar os seus olhos tarde demais. O terceiro erro deste homem, ele derramou lágrimas tarde demais. Ele despertou para a realidade da eternidade tarde demais. Ele olhou para cima tarde demais. Ele agora chora tarde demais. Diz que em prantos, em lamentos, verso 24, ele lamenta. Nenhum sofrimento, nenhum sentimento de compaixão moveu o coração daquele homem aqui na terra. Lázaro, cheio de feridas, jazia ao seu portão, mas ele nunca se importou ou ajudou. Os necessitados estavam à sua porta, mas ele não se importava. Sem dúvida, ele só pensava em si mesmo, na sua própria vida, na sua mesa farta, nas suas roupas luxuosas, nos seus banquetes e banquetes. Ele nunca pensou sobre o bem-estar espiritual dos outros, nem o bem físico dos outros. Ele nunca pensou nem na sua família. Lembre-se sempre que o pecado nos engana e endurece o nosso coração. Não deixe que o pecado endureça o seu coração e você venha a chorar tarde demais. Quarto erro deste homem, ele orou tarde demais. Diz que ele clama a Abraão. Essa é a única oração na Bíblia que é dirigida a um homem e mesmo assim não foi respondida. Tá? Aqui na terra ele não tinha o hábito de orar. Quando a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar em 1 Filipenses 5,17. A oração não fazia parte da agenda daquele homem, quando a Bíblia ensina que a oração é indispensável na nossa vida. Agora, tarde demais, ele decide orar. Não deixe para orar tarde demais. Mas ele lembrou tarde demais dos seus. Tá? Ele lembrou-se tarde demais de Deus e da sua bondade.
O homem é advertido a não esquecer da bondade de Deus. A capacidade de lembrar é um dos tormentos no inferno. Guarde isso nas tábuas do seu coração. A capacidade de lembrar é um dos tormentos no inferno. Lá ele lembrou de Lázaro. Lá ele lembrou que Abraão era pai. Só que ele lembrou tarde demais. Em sexto lugar, ele se preocupou com a sua família tarde demais. Quando ele estava vivo aqui nesse mundo, ele não se preocupou com a salvação dos seus familiares, nem dos seus amigos e muito menos dele mesmo. Muitos de nós somos como este homem. Nunca testemunhamos de Deus para alguém. Nunca testemunhamos de Deus para os perdidos. Nunca testemunhamos de Deus para os da nossa família. Talvez, quem sabe, você possa mudar de comportamento e não lembrar dos seus familiares tarde demais. A Bíblia diz em Romanos 10 e 14, como ouvirão se não há quem pregue? Convide uma pessoa para ouvir a palavra de Deus antes que seja tarde demais. Peça a oração por uma pessoa antes que seja tarde demais. Queríamos concluir dizendo o seguinte: este homem acordou tarde demais para a realidade do inferno. Ele levantou os olhos tarde demais para Deus. Ele chorou tarde demais em busca de socorro. Ele decidiu orar tarde demais em busca de ajuda. E ele lembrou-se da sua família tarde demais, ali na chama do inferno. Você que está me ouvindo neste momento e não conhece a Cristo como seu Salvador e Senhor, não espere para amanhã, pode ser tarde demais. Você que teve o privilégio de me ouvir nesta noite e não tem se preocupado com as almas perdidas, não deixe para se preocupar tarde demais. Entregue um folheto, faça uma ligação, faça uma visita, doe uma Bíblia, dê uma palavra de conforto, faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Você que está me ouvindo e não está servindo a Deus como deveria servir, não espere para amanhã, pode ser tarde demais. Quando você espera para amanhã, você corre o risco de não ter uma outra oportunidade. Se não vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Isaías 55, 6 e 7. Queria concluir essa mensagem com esse verso desafiador. O profeta diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Torne para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Que Deus conceda que este verso produza um efeito extraordinário na sua vida, que Ele abra as portas do seu coração, que Ele abra as portas do seu entendimento e que você possa despertar para a vida eterna antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Grande e eterno Deus, obrigado mais uma vez por transmitir a Tua palavra, por me usar neste momento, este vaso de barro frágil e fraco, para transmitir algo tão sublime e tão gracioso. O semear era do homem, o nascer é do Espírito Santo. E o Senhor faça nos corações somente a Tua vontade. É a minha oração, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado.